Olá pessoal, tudo bem? Hoje é sábado, dia 21 de setembro. Estou fazendo essa gravação aqui dentro do carro, tá? Porque é o melhor nesse momento que eu achei para poder fazer a gravação, tá certo? Pois muito bem, como hoje é sábado, eu sempre venho aí prometendo no sábado trazer então um pouco de reflexão do nosso café, chamado Café Filosófico, tá? E com isso, eu gostaria aqui de trazer algumas reflexões importantes de alguns vídeos que inclusive eu já gravei, tá aqui no meu canal, tá? Eu vou começar então com um pensador chamado Lyotard. O Lyotard tem um vídeo que eu também gravei aqui, tá? Com esse pensador tratando sobre a condição pós-moderna, aonde o Lyotard vai então tratar que tudo que nós estamos vivenciando nesse mundo de hoje em dia, ou seja, estamos vivenciando um momento em que é classificado com esse nome de pós-modernidade. Quando se trata de pós-modernidade, significa que é algo que já está posterior à modernidade. Ou seja, muita coisa que, muitas características, muitas coisas conhecidas do período da modernidade vão caindo por terra, vão deixando de existir, dando lugar a algo novo, algo diferente e assim por diante. Mas o que é preciso chamar a atenção é assim: esse algo novo que vem se despontando a cada dia que passa na nossa sociedade, qual é a importância de tudo isso para nós, para nossa vida como seres viventes nesse mundo, nessa sociedade em que nós vivemos e assim por diante? O que eu estou querendo dizer? Nós nos deparamos assim com uma sociedade muito complexa e uma sociedade onde enfrentamos uma série de problemas, né? E alguns desses problemas que a gente já conhece muito bem tem a ver com o uso das redes sociais, né? Só para citar como exemplo, né? O uso das redes sociais, e que muitas vezes o uso dessas redes, elas não vêm de uma forma assim gigantesca, vamos dizer assim, de uma forma um pouco mais elevado, num sentido de trazer o bem. Em grande parte, a gente percebe a presença do mal, né? A presença do mal. Por isso que eu também tratei aqui, tem um vídeo sobre esse outro pensador também, que foi escrito por um filósofo, sociólogo, tá? É muito conhecido na linha da sociologia, que é o Jean Baudrillard, A Transparência do Mal. E também caracterizando esse mundo da pós-modernidade, como o mal que vem assim crescendo nesse tipo de sociedade que nós estamos vivenciando. A gente percebe um pouco nesses autores assim, um pouco de negatividade sobre esse mundo que nós estamos vivendo atualmente, tá? Isso porque o individualismo ele vai criando assim uma força muito grande nas pessoas, né? O chamado individualismo exacerbado. Por isso que sobre esse individualismo exacerbado nós vamos ter também outro filósofo, outro pensador também francês. Vejam que os franceses estão à frente, né, nesse tipo de discussão, que ele vai trazer, né, uma obra chamada A Era do Vazio, que eu vou, assim, as indicações que eu estou passando aqui, é importante inclusive que vocês leiam, tá, para poder entender esse fenômeno desse mundo que nós estamos vivenciando. Esse mundo atual, assim, pós-moderno, tá, do individualismo exacerbado, ele traz também, assim, nas pessoas um vazio muito grande. Ou seja, é por via desse vazio, inclusive, que vai fazendo com que as pessoas vão criando assim uma certa ânsia de querer se conectar, de querer cada vez mais ser visto, né? Mensagens que são enviadas, por isso as redes sociais servem muito bem para isso, né? Mas as pessoas, elas têm um desejo dentro delas, que elas querem cada vez mais serem vistas, serem mostradas, serem, inclusive, assim, que falem o nome delas, que elas consigam ter uma diversidade de seguidores e assim por diante. Só que o vazio ele vai permanecendo porque não é
preenchido. Falta algo. E esse algo é a presença. A presença que é muito importante. A presença não deixa de ser importante. Por isso que, se nós ficarmos alimentando cada vez mais por esse caminho, o vazio ele vai aumentando cada vez mais. Eu lembro também aqui de um pensador que ele vai falar de Narciso, né? A presença do Narciso, por exemplo, ou do narcisismo na pós-modernidade, que também é muito forte. Esse narcisismo que ele fica tão forte, que ele acaba levando à violência, né? Por isso que também, ao mesmo tempo, vamos ter pessoas muito individualistas, que alimentam cada vez mais esse individualismo exacerbado, e ao mesmo tempo também criando pessoas violentas, tá? Com tipo de violências às vezes inesperadas, que às vezes a gente nem esperava de determinadas pessoas. Então, pessoal, quero assim, então, com isso trazer essa mensagem aqui hoje para vocês, enquanto reflexão desse café filosófico, para nós pensarmos um pouco melhor assim sobre essa nossa sociedade. E o que nós precisamos mudar cada vez mais para a gente poder superar tudo isso, tá? E o pior de tudo é que essas coisas, né, como eu estou colocando aqui, vai para o mundo da política. Acaba indo para o mundo da política, né? Isso porque também nós vivenciamos assim uma sociedade em que as pessoas elas são levadas de uma forma assim meio que automáticas, né? As pessoas elas nas suas escolhas elas acabam sendo levadas, e as redes sociais têm um pouco esse tipo de mecanismo também, que acaba levando as pessoas, acaba como se fosse um laço, laçando as pessoas. Por isso que é comum a gente ver, né, igual um coach, né, como é o Pablo Marçal, crescer nas pesquisas, e vários outros candidatos e vários outros políticos nesse mesmo caminho. Eles acabam crescendo, tá? Porque muita gente são levadas, tá? Ou levadas por meio de fake news, ou levadas por meio de uma série de outros mecanismos e assim por diante, né? Pelo engano, as pessoas geralmente são enganadas, e muito bem enganadas mesmo, e acabam seguindo por esse caminho. Isso porque também essas redes elas não levam a reflexão, como a gente, né, faz aqui no nosso canal, tá? Como nós fazemos aqui no nosso canal. As pessoas não têm assim uma visão crítica da realidade. A visão crítica da realidade é muito, muito baixa, e com isso elas acabam de uma forma muito fácil, né, serem levadas, tá? Serem carregadas para onde não deveria, tá? É isso, vamos mudar tudo isso. A eleição é importante, 6 de outubro está aí. Vamos votar certo, né? Votar em candidatos da esquerda, como eu sempre tenho falado aqui. Porque sempre, se vocês observar bem, são os candidatos de esquerda, lá no Congresso, é que está aí lutando pelo trabalhador, que está brigando, está esperneando. Sim, com toda certeza, os candidatos de esquerda. Por isso é importante que a gente tenha em mente isso, votar em candidatos da esquerda. Um abraço e até a próxima!